Olá pessoal, este vídeo foi preparado como parte do conteúdo da disciplina Seminários de Computação da pós-graduação em Ciências da Computação da UFABC. Teremos ao longo desse vídeo a apresentação de vários colaboradores, professores, colegas, alunos, ex-alunos, mestrandos, doutorandos, onde eles mesmos vão expor os projetos que tiveram não só minha parceria, né, como parte desse laboratório, mas parceria entre eles também, e que algumas vezes nem tem a minha parceria, mas que eles desenvolveram nas dependências do nosso laboratório e tem ali uma filosofia em comum com o nosso laboratório. Para facilitar a navegação, eu vou colocar timestamps no vídeo do YouTube, então você pode, se quiser rever alguma coisa, clicar nos timestamps e voltar para o vídeo que você tiver interesse. Começando, apresentando uma breve introdução, o nosso grupo de pesquisa, o nosso laboratório, ele busca desenvolver técnicas, metodologias, né, realizar pesquisa e desenvolver programação, né, aplicativos, aplicações, tudo cuja base é aplicações gráficas, por exemplo, animação 2D, modelagem 2D, 2D e meio, que vocês vão ver daqui a pouco o que significa, modelagem tridimensional, modelagem do tipo Sketch Basic, que é baseadas em traços, técnicas de visualização com aplicação em outras áreas, desenvolvimento de games e suas aplicações em outras áreas do conhecimento, programações em placas de vídeo e também, e não menos importante, aplicações em outras áreas do conhecimento, né? O arcabouço teórico e prático que a gente vem ganhando experiência ao longo dos anos no desenvolvimento dessas técnicas, nos dá base para desenvolver, às vezes, projetos com outras áreas, né, que são spin-offs daquilo que a gente projeta inicialmente e acaba, às vezes, tendo saída em outras áreas que nem são, de fato, uma computação gráfica interativa, uma modelagem, mas que tem aplicações muito interessantes em outras áreas do conhecimento, conforme a gente vai ver mais para frente, ok? A gente desenvolve não só projetos de pesquisa, mas também projetos de extensão. E algumas vezes esses projetos eles são, a gente não consegue separá-los, né? A gente desenvolve uma pesquisa, que às vezes essa pesquisa ela tem uma aplicação direta com outras áreas do conhecimento, né? Vocês vão ver, por exemplo, esse projeto que eu desenvolvi junto com o professor André Brandão, um grande especialista na área de games com propósitos específicos, serious games, onde nesse projeto a gente desenvolveu um game com cadeirantes e para cadeirantes, e depois inclusive a gente fez uma exposição na época das Paralimpíadas, quando a tocha olímpica foi passando aqui pela região do ABC. Então nós fomos lá, montamos um stand, e o jogo que foi parte do projeto do aluno, né, o Alexandre Zickman, ele ficou lá exposto, as pessoas puderam se divertir com o game, etc. Esse jogo também vai ser apresentado ao longo do vídeo. Tudo bem? E onde a gente está localizado, né? O nosso laboratório está localizado no campus de Santo André. Às vezes a gente muda as configurações ali para fazer uma apresentação ou outra coisa, né? Assim, um estudo, e fica lá no bloco L. Quem tiver curiosidade de conhecer, né, assim que a gente voltar no regime presencial, estamos de portas abertas para recebê-los. Espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo está um pouco longo, então fiquem à vontade para acelerar o modo de assistir. E caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato comigo. Vou ter o maior prazer em colaborar com vocês, em explicar e dar mais detalhes, né? E por fim, todos esses projetos que estão nesse vídeo, eles contaram com diversos colaboradores nacionais e internacionais, né? E espero que todos eles estejam sendo mencionados ao longo dos vídeos.
ao longo da apresentação desse vídeo e que, caso tenham maiores interesses em conhecê-los também, a gente está à disposição para apresentar maiores detalhes. Muito obrigado e que tenham uma boa aula. Olá a todos, meu nome é Bruno Marques, sou professor aqui da UFBC e também fui aluno de graduação e mestrado na UFBC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus últimos trabalhos e também sobre o meu trabalho de mestrado, que foi feito aí na UFBC em 2015. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido aí junto com o professor João Paulo Góes. Ele se trata de modelos 2D em meio e o tema dele é preenchimento e iluminação interativa de modelos em 2 dimensões e meio. Para falar sobre ele um pouquinho, eu preciso falar sobre os modelos Cartoon 2D e meio. São esses modelos que eles não são nem 2D e nem 3D. Tá? Como eles funcionam? Aqui o artista ele vai desenhar um objeto, né? Vai fazer um desenho, ele vai utilizar pelo menos três desenhos que simbolizam aquele objeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma visão frontal, lateral e uma visão topo. Apesar de eles serem desenhos 2D, né, eu consigo rotacionar esse desenho em qualquer ângulo possível, graças ao meu modelo 2D e meio. Tá? Então ele é um modelo que ele tem uma aparência de desenhos 2Ds, porém eu consigo rotacionar e transladar ele no espaço 3D. Então eu tenho esse vídeo que mostra um pouquinho mais como fica essa rotação. Tá? Eu tenho aqui a imagem frontal, a lateral, e a imagem de cima, né, topo, que foi feita pelo artista, e eu consigo então rotacionar esse desenho em qualquer ângulo possível no espaço 3D. Então o artista ele não precisa desenhar separadamente cada um dessas rotações. Tá? Ele facilita bastante a vida do artista e ele facilita também a criação do modelo, já que o artista teve que desenhar apenas 3 imagens para gerar esse modelo aí intermediário em 2 dimensões e meio. E só que aqui esse modelo, né, eu tenho cores planas, né, eu tenho uma única cor para representar cada uma das curvas. A minha dissertação foi no sentido de melhorar, né, aperfeiçoar esse modelo, permitindo então eu criar uma sensação de profundidade, ou seja, simular um relevo para cada uma dessas curvas. E aí aplicar então um modelo de iluminação. Esse modelo de iluminação é um modelo de iluminação que normalmente é aplicado em modelos 3D, só que elas requerem algumas características da geometria do objeto, que nós não temos nesse modelo 2D. Né? Então, o que o método faz é simular essa sensação de profundidade, calculando algumas características, como por exemplo, as normais da superfície, né? As normais da curva da superfície. Tudo isso é feito na GPU, né? Eu tenho uma parte na CPU e posteriormente é feito o cálculo mais pesado na GPU, porque tudo isso tem que ser feito muito rápido. Então, a gente está falando aqui de aplicações iterativas, né? Em tempo real. Então, eu preciso usar uma GPU aí para fazer o cálculo dessas normais, dessas informações de geometria. Então, como resultado desse método, nós temos isso aqui. A gente tem o mesmo modelo 2D e meio e nós conseguimos aplicar, então, modelos de iluminação, que são modelos tipicamente empregados em modelos 3D. Então, eu tenho aqui esse ursinho, eu tenho algumas características aqui, como, por exemplo, mapeamento de textura, né, de reflexão. Eu consigo simular alguns efeitos, como, por exemplo, efeito de desenhos, né, só que aqui, levando em conta a geometria do objeto, né, você vê que tem uma sensação de profundidade aqui, e até alguns efeitos um pouquinho mais complexos, como, por exemplo, simulação de pelugem, né, de pelo e pelugem, como esses exemplos aqui ao lado. Tá? Então, ele facilita a vida do artista, que consegue criar desenhos 2D, ele consegue rotacionar esses desenhos 2D em qualquer ângulo, e ele ainda consegue aplicar modelos de iluminação, que são modelos de iluminação para desenhos 3D, no modelo 2D e meio.
Além do modelo, né, nós criamos também esse software, né, que ele permite a criação e edição dos meus modelos 2D em meio e também da aplicação de iluminação, diferentes efeitos de iluminação para cada curva do meu desenho. Continuando aí nesse mesmo tema, né, que é os modelos 2D em meio, nós temos, além disso, esse trabalho ele foi publicado, tá? A gente tem aqui essa publicação nessa conferência. Além do João Paulo, ainda participou desse trabalho o Harley, tá? Ele ajudou bastante a gente na parte aí de desenvolvimento desse projeto. E continuando ainda nesse tema, nós temos também o sistema de poses para modelos 2D em meio. Até então, todo o desenho 2D em meio ele era estático, né? Eu conseguia rotacionar ele, mas eu não conseguia animar, fazer nenhum tipo de animação. Então, para resolver isso, nós desenvolvemos esse trabalho aí. Ele foi tema de dissertação de mestrado do aluno João Coutinho, também orientado pelo João Paulo. E nele nós propomos aqui uma estrutura de esqueleto, né, utilizando o modelo 2D em meio para animação do modelo. Então aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho um pequeno modelo, né, 2D em meio, e esses traçados em vermelhos representam o esqueleto, tá, que é a estrutura proposta aqui para a criação de animações e poses do modelo. Como vocês poderão ver, logo mais adiante, o artista ele pode rotacionar essas juntas, né? Ele consegue posicionar aqui cada uma das curvas na posição que ele deseja e é possível então posteriormente fazer animações utilizando essas poses, tá? Isso é legal que até então a gente conseguia rotacionar o objeto, mas não conseguia animar, né? E agora a gente consegue fazer desenhos animados usando esse modelo 2D em meio. Aqui eu tenho um exemplo da entrada, né? O input é o mesmo do que o anterior. Eu uso aqui 3 desenhos, por exemplo, do objeto. Não precisam ser necessariamente esses 3, a visão frente, lateral e topo, mas eles são os mais utilizados. Eu crio um modelo 2D em meio, então o artista ele vai lá e consegue criar então um esqueleto em cima desse modelo 2D em meio e consegue então fazer diversas poses aí, em diversas rotações diferentes. O trabalho para criar essa animação é bem simples, assim, do ponto de vista do artista, né? Eles só precisam criar realmente esses pontos do esqueleto e posteriormente manipular esses pontos para que o objeto fique na pose desejada, tá? Esse esqueleto ele é genérico, eu consigo não só figuras humanoides, mas com qualquer tipo de figura. Como no exemplo aqui, eu tenho essa formiguinha, onde ela tem 4 braços, eu tenho esse cachorro que tem um esqueleto completamente diferente, e ele ainda assim consegue ser animado de maneira satisfatória, tá? Então ficou bem legal esse teminha de animação que a gente publicou também nessa conferência aqui no SIBGRAPH em 2016. Agora mudando um pouquinho de tema, eu vou falar da minha tese de doutorado. Meu doutorado eu fiz na Universidade Federal Fluminense, tá? E eu trabalhei num tema um pouquinho diferente, que foi realidade mista. Então, a minha tese foi estimativa de iluminação em realidade mista. Para falar um pouquinho do contexto que a gente está inserido aqui, que é de realidade mista. Realidade mista é quando você tem objetos virtuais e objetos reais numa mesma cena, tá? Então, eu tenho essa mistura entre objetos reais e objetos virtuais. Ela tem diversas aplicações na indústria, como treinamento, por exemplo, e também aplicações na indústria do entretenimento. Você criar, por exemplo, jogos, simulações interativas, onde eu tenho objetos virtuais e objetos reais convivendo na mesma cena, tá? Um problema dessa aplicação de realidade mista, muitas vezes encontrado, é que muitas vezes a iluminação entre os objetos reais e os objetos virtuais ela não é condizente. E aí fica claro para o usuário ali que aqueles objetos virtuais estão sendo inseridos ali de maneira sintética na cena real, tá? Isso perde um pouquinho da imersão do usuário na hora do uso dessas aplicações. E aí que entra o meu trabalho, que é de estimativa de iluminação.
Para isso, então, a gente usa um óculos de realidade mista, ou nesse caso aí um óculos de realidade virtual, onde eu tenho uma câmera, onde eu consigo capturar aqui a realidade real, né, uma câmera de vídeo real, e eu consigo criar então simulações que usam objetos virtuais e reais ao mesmo tempo. Tá? Nós desenvolvemos três métodos diferentes para estimativa de iluminação. Tá? Os primeiros dois métodos eles utilizam de uma característica que é a utilização das mãos do usuário como fonte de informação para a extração da iluminação. Tá? Então, por que nós supomos isso? Né? A maioria das aplicações elas são em primeira pessoa, né? O usuário ali ele está vendo o mundo em primeira pessoa. Então, e a maioria das aplicações elas utilizam as mãos como forma de interação. Então, nós supomos que as mãos estar visíveis na cena é uma boa suposição, né? E a partir daí a gente usa então essas mãos dos usuários como fonte de luz da iluminação da cena. Os três métodos eles capturam imagens do mundo real. A gente processa de alguma forma essa imagem, passa essa imagem para um modelo que nós criamos, né? Um modelo de estimativa de iluminação que utiliza redes profundas, né? Redes de convolução, para gerar um modelo de iluminação. Esse modelo de iluminação é passado, então, para minha engine 3D, no caso, que vai gerar os objetos virtuais. E, a partir dos objetos virtuais gerados com a iluminação real, a gente consegue, então, misturar os objetos reais e virtuais de uma maneira aí, realista. Tá? Então, o primeiro método é uma estimativa baseada em luzes pontuais. Esse método, para treinar a nossa rede, a gente precisou desenvolver, então, criar, né, um conjunto de dados, um dataset, onde eu tinha as mãos do usuário e alguma forma de representar a luz. Tá? Nesse primeiro método, a forma de representar a luz são luzes pontuais, que representam a principal fonte de luz do ambiente. Tá? Então, a gente gerou de maneira sintética, né, usando um programa de computação gráfica. A gente gerou uma simulação aqui onde eu tenho as mãos dos usuários em diversas poses diferentes, diversas texturas para para a gente ter uma representação racial, para a gente ter modelos com geometrias diferentes, geometrias de mãos mais masculinas, mãos mais femininas, etc. Tá? A gente criou então um conjunto de imagens aqui com sua respectiva iluminação. Nesse caso, a iluminação foram apenas representadas por luzes pontuais, tá? Distribuídas aqui no espaço. Então, o nosso modelo ele conseguia estimar muito bem a iluminação quando eu tinha apenas uma fonte de luz, por exemplo, para representar a cena. Então, eu tenho aqui essas imagens. À esquerda eu tenho o que deveria ser, né, o real, e à direita a nossa estimativa, que ficou bastante semelhante. A nossa rede ela acertou bastante, se comparado aí, com o que já existia na época, tá? Em tempo real. A gente está trabalhando aqui com uma simulação em realidade mista em tempo real, tá? E aí a gente passou então a fazer uma melhoria nesse modelo antigo, onde a gente usou uma estimativa baseada em harmônicos esféricos. Então nós temos um modelo de iluminação baseado nesse conjunto de funções de harmônicos esféricos que melhor representam a minha cena. Tá? Agora eu não tenho mais uma única fonte de luz, mas eu tenho uma base aí que forma a minha fonte de luz principal, e com isso a gente conseguiu uma melhoria boa na estimativa de iluminação, principalmente em casos mais complicados. Tá? Como, por exemplo, onde eu tenho mais de uma fonte de luz, ou eu tenho, por exemplo, fontes de luz com cores diferentes. Tá? E esse trabalho também ele foi publicado aqui nessa revista, na Computer and Graphics, em 2018. E por fim, a gente tem o terceiro modelo, que não envolve o uso das mãos dos usuários. Tá? Esse é uma estimativa baseada em ambientes reais. A gente usa panoramas em HDR para estimar a iluminação. A partir desses panoramas em HDR, a gente cria uma estimativa de qual seria a iluminação real, projetando então
essas funções em harmônicos esféricos sobre esse panorama e criando aqui um mapa de iluminação. Tá? Esse método aqui, ele teve um resultado muito bom, ele conseguiu aqui uma iluminação melhor que os métodos do estado da arte, tá? Que é esse método do Garon e do Gardner. E além dele conseguir estimar a iluminação da cena como um todo, ele conseguiu também, ele consegue, na verdade, estimar uma iluminação localizada. Isso é, se dentro de uma mesma imagem eu tenho uma variação grande de iluminação, eu consigo então visualizar essa estimativa que muda de acordo com essa posição, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, coelhinho aqui bem iluminado, próximo à fonte de luz aqui na janela, e aqui eu tenho outros coelhinhos aqui que eles estão já na sombra, né? Então eu tenho nosso sistema ele consegue prever uma iluminação baseada nessa posição dentro da minha própria imagem, tá? E é isso que eu tenho para mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olá, eu sou o professor Arlen Batagelo e vou apresentar os resumos de 2 dissertações de mestrado defendidas na UFABC sob minha orientação ou co-orientação. A primeira é da Fernanda Yamada, que foi defendida em 2019. A Fernanda desenvolveu um algoritmo heurístico de montagem automática de tangrams, usando uma representação raster e operadores de morfologia matemática. O tangram é um quebra-cabeça de dissecação, composto por peças poligonais que podem ser combinadas para formar diferentes padrões. Esse problema de montar diferentes figuras se relaciona com uma classe mais geral de problemas combinatórios que se sabe que são NP difíceis, como o problema do corte bidimensional ou o empacotamento irregular. Mas o tangram tem algumas especificidades, como o fato do resultado nem sempre ser descrito por um único container fechado, o container pode ter furos e a montagem pode exigir transformações de reflexão e rotações livres. Para trabalhar com o tangram, a Fernanda propõe um método heurístico que usa uma representação raster do quebra-cabeça, de modo a adaptar as técnicas geométricas que são aplicadas na prevenção de sobreposições e na redução do espaço entre as peças. Ela utiliza operadores morfológicos aplicados no domínio discreto. Então, por exemplo, o operador de dilatação, a transformada de distância e a esqueletonização morfológica. O trabalho investiga os efeitos da representação raster no processo de montagem do quebra-cabeça e analisa a eficácia do método na montagem de diferentes padrões de tangram. Os resultados mostram que a técnica consegue resolver a maioria dos quebra-cabeças compostos por padrões com furos e que exigem rotações livres. Os resultados aqui no vídeo são de um artigo do CIBGRAPH, mas a dissertação explora um dataset maior e apresenta o detalhamento desses resultados. Embora a técnica tenha sido usada apenas na montagem de tangrams, existe aí a possibilidade de ampliá-la para problemas mais gerais de empacotamento, então esse é um dos caminhos para trabalhos futuros. A outra dissertação é a do aluno Eric Fernandes da Cruz, defendida em 2020, orientada pelo professor João Paulo Góes, com a minha orientação. O Eric desenvolveu e investigou algumas abordagens de segmentação assistida, voltada para imagens de alta resolução. A segmentação assistida é aquela que usa marcações feitas pelo usuário que servem como sementes do segmentador para particionar a imagem. Na literatura existem diversas técnicas de segmentação assistida, mas o foco da dissertação foi numa abordagem recente chamada de Superpixel Laplacian Coordinates, e ela consegue resultados bastante satisfatórios, tanto na qualidade da segmentação quanto no tempo de execução, até mesmo em imagens de alta resolução. O Eric notou que a etapa mais custosa dessa abordagem é na geração dos superpixels, que é baseada no algoritmo SLEEK. Então ele reimplementou e otimizou a técnica usando métodos mais eficientes de superpixel, ao mesmo tempo tentando manter a qualidade da segmentação final obtida pelo algoritmo original. Ele avaliou 4 algoritmos de superpixel com diferentes parâmetros de entrada, de modo a fazer uma comparação mais abrangente das vantagens e desvantagens de cada variação em diferentes datasets. Na implementação, ele também paralelizou algumas etapas do método original e, quando aplicado à segmentação de imagens de alta resolução, ele conseguiu uma redução bastante significativa do tempo de processamento em relação ao método original.
Na dissertação também é apresentada uma nova técnica de segmentação chamada de Pyramid Laplacian Coordinates, que consiste em propagar as sementes da imagem original para diferentes níveis de subamostragem, como se fossem diferentes níveis de um MIP-map. Então a imagem é segmentada primeiro no nível de menor resolução, usando a técnica de coordenadas laplacianas, e o resultado é usado como rótulo de entrada para o nível seguinte, sucessivamente até a resolução original. Todas essas técnicas foram implementadas em um aplicativo interativo, no qual o usuário pode carregar uma imagem, desenhar as marcações com o mouse e selecionar o método e os parâmetros utilizados. O código está em preparação para ser disponibilizado no GitHub junto com um dataset de imagens de alta resolução com sementes e resultados de segmentações manuais que podem ser utilizados em benchmarks de trabalhos futuros. Olá, meu nome é Saulo e essa apresentação é parte do meu trabalho de doutorado intitulado Sketch-Based Modeling from Single View Drawings in Applications. Os meus orientadores durante esse tempo foram o professor João Paulo e o professor Mário. Essa pesquisa ela também teve colaboração de outros estudantes e professores da Universidade Federal do ABC e da Universidade de Calgary. Falando um pouco sobre os sketches, os sketches, desenhos ou projeções eles têm sido usados desde os primórdios da humanidade para representar ideias, exemplificar situações e documentar planos abstratos ou objetivos. Assim, podemos encontrar várias aplicações dos sketches na ciência, por exemplo, envolvendo o design industrial, arquitetura, botânica, medicina, biologia e geociência. Essas aplicações geralmente requerem interpretações relacionadas ao domínio. Assim, nos estágios iniciais, há uma carência de ferramentas computacionais suportando aproximação, storyboarding e conceitualizações mais rápidas. É aqui que o campo de modelagem baseada em sketches, conhecida como SBIM, se enquadra. Então, os frameworks propostos nessa tese eles estão localizados entre os estágios iniciais e intermediários do fluxo de modelagem. Técnicas de modelagem baseadas em sketches, elas permitem a tradução das entradas, dos desenhos, diretamente em modelos 3D, juntamente com 3 frames, partindo de 3 abordagens. A forma global, o overall shape, a partir de um conjunto pequeno de entradas, a augmentation, que adiciona detalhes geométricos a modelos 3D existentes, e o uso de sketches como operadores para manipulações mais complexas de modelagem. Essa tese, então, investigou novas alternativas para modelagem baseada em sketches, propondo 2 frameworks. Um framework automático, que melhora a fidelidade dos contornos em modelos 3D a partir dos desenhos 2D, bem como melhora a classificação e segmentação de diferentes partes dos desenhos. E um segundo framework, um framework interativo, que inclui um sketch 2D e construção 3D de objetos em vista única, bem como objetos sobrepostos, provendo também o suporte para camadas e layers, como feedback visual inspirado em princípios e em práticas de ilustrações tradicionais. Por exemplo, Inkline Drawings e ilustrações entomológicas. Aqui vale lembrar que quando falamos de entomologia, estamos falando de uma sub-área da biologia que estuda os insetos. O framework automático então funciona da seguinte forma. O algoritmo recebe um sketch digital como entrada. Cada parte do sketch então é classificada e segmentada, buscando identificar partes em primeiro plano, segundo plano e fundo. Então, utilizando uma propagação das normais dos contornos, cada parte é estimada para a reconstrução. Esses pontos normais estimados eles são utilizados então como restrições para a reconstrução 3D de cada parte. Isso permite capturar os detalhes de melhor forma nos objetos, como é possível observar nessa comparação com o trabalho anterior.
A proporção utilizada também quando os corpos são estimados pode ser alterada também para os corpos, fazendo com que eles achatem ou engordem, e também para alterar a profundidade das partes. Então, um pequeno vídeo sobre esse primeiro framework. Nesse primeiro modelo, nós iremos reconstruir um coração, que é um desenho mais simples, que só tem uma camada e um contorno, né? Então, são gerados os dados chamados de dados de Hermite, né? Que envolvem pontos normais, e assim é feita a reconstrução. Já o segundo exemplo, o exemplo de um dinossauro, contendo ali já partes em primeiro plano, partes em segundo plano e fundo. Como é um animal simétrico, né? Se você olhar de frente, ele se torna um animal simétrico, né? Então é possível identificar facilmente essa simetria estrutural a qual chamamos. Então, após ser feita a reconstrução, é possível observar o animal num outro software que já existe aí no mercado. Já o terceiro exemplo de um gato. Então, abrimos ali o arquivo SVG, composto de somente curvas. É feita também a estimação da profundidade, da forma dos corpos. Então, utilizando esses pontos normais, utilizamos esses pontos normais para reconstruir as malhas, né, num projeto que já vem sendo elaborado no laboratório. E assim, utilizando um outro software, é possível também fazer uma pintura e texturizar as malhas. Bom, durante o desenvolvimento do framework, nós observamos que ele não suporta sobreposições, sejam essas sobreposições no mesmo objeto ou objetos diferentes. Então, deu-se a ideia de criar um segundo framework. Um framework que, além de poder incluir sobreposições, ele pudesse incluir outros tipos de contornos interessantes de serem reconstruídos. No caso de Open Contours, para nós e linhas, Closed Contours, para contornos fechados, volumétricos, né, que já vinha sendo feito, e Stripes, que são bandas ou fitas. Assim, também nesse framework nós incluímos efeitos visuais para que o usuário pudesse obter a percepção de profundidade para os diferentes layers, né, envolvendo ali linhas rachuradas, mapeamento de cores, inferência nos sketches. E também a reconstrução de um novo contorno, que além dos contornos abertos, né, as fitas. Seria muito interessante com as fitas, contendo ali torções, que são muito comuns, né? Então, elaboramos um conjunto de interações com uma aplicação para que pudesse ser reconstruídas as fitas. E ali a gente pode observar também já no final uma fita já reconstruída em 3D. Aqui um exemplo de um resultado bem interessante de um nó complexo chamado Haken-Gordian Knot, né? Ele possui 4 camadas e aí é possível observar as linhas se entrelaçando ali, né? Passando por cima e por baixo, e no final é possível ver que esse contorno foi reconstruído utilizando cilindros ao longo da linha. Um segundo exemplo do Panda, né? O Panda foi reconstruído utilizando já o processo de reconstrução
do framework automático, e incluímos também uma nova abordagem chamada Rotational Blend Surface, que permite reconstruir objetos cilíndricos ou paramétricos de melhor maneira. Então, trazendo também o framework um pouco para o campo da aplicação, o workflow, né, o fluxo do ilustrador é através do microscópio, em conjunto com a câmera lúcida, desenhando os insetos por meio da observação, e assim os insetos são vetorizados. Mas hoje não existe uma ferramenta que faça a tradução desses desenhos para um modelo 3D que poderia ser utilizado tanto para educação como para um banco de dados. E é nessa lacuna que um sistema de modelagem baseada em sketches pode contribuir. Assim, buscamos reconstruir algumas partes de alguns insetos, né? No caso desse recorte do faquin, um terminal reprodutivo de um inseto chamado Terminalia. É dificilmente notadas as nuances nas figuras A e B. Já nas figuras C e D, que foram desenhadas utilizando nossa aplicação, é possível observar as diferentes camadas e os modelos reconstruídos nas figuras E e F. A figura E contém alguma transparência e a F é um modelo sólido. Um outro exemplo interessantíssimo é a cabeça de um inseto. Embora não pareça segmentada, a cápsula da cabeça contém alguns segmentos confusos, né, como o par de apêndices, uma gama de órgãos sensoriais como olhos e antenas. Então é possível identificar, através das percepções que colocamos na nossa aplicação, mostradas na figura B e C, as diferentes camadas e layers que foram desenhadas para criar esse inseto. Então, um pequeno vídeo aí sobre essa segunda aplicação que foi desenvolvida, né? Começando pelos contornos abertos, o usuário pode desenhá-lo enquanto troca o seu layer, utilizando interações com o botão mais e menos. E então é observado também um preview em real time. Já para os contornos fechados, é possível carregar um SVG e selecionar os contornos que devem ser reconstruídos. Além disso, é possível também fazer um outro desenho para compor esse SVG já previamente criado. Incluímos também ferramentas de suavização dos contornos e de oversketching, para corrigir possíveis erros ou melhorar a aparência, o aspecto das reconstruções e dos desenhos. Já o terceiro tipo de contorno, as stripes, elas são criadas utilizando clique do mouse, né, o botão direito e o botão esquerdo para finalizar. E também é possível vê-las em real time. Sendo assim, temos alguns resultados e como eles foram criados. No caso do cacto, eles foram os contornos selecionados. É possível ver também os efeitos visuais, bem como o preview do modelo final. O modelo final, então, ele é texturizado ou pintado num outro software. No nosso caso, utilizamos para pintar os desenhos o próprio Microsoft Paint 3D. Outro caso interessante é o caso do Panda, que ele usa duas abordagens de reconstrução. O coração também, que é muito interessante, ele utiliza dois tipos de reconstrução, dois tipos de contorno, as fitas, para exemplificar o fluxo do sangue, e os contornos fechados
para que fosse reconstruído o invólucro do coração, digamos o overall shape. Já a cabeça do inseto, ela foi criada no SVG, né? E carregamos dentro do nosso software, alterando somente então os layers e a profundidade de cada parte e como elas seriam reconstruídas. E assim então essa cabeça foi reconstruída e texturizada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou o Diogo Fernando Trevisan e até dia 7 desse mês de maio eu fui acadêmico, né, do curso do doutorado em Ciência da Computação do UFABC, orientado pelo professor João Paulo Góes e pela professora Pircila. E o tema do meu doutorado foi Intervenções comportamentais por intermédio de ferramentas computacionais. O objetivo foi desenvolver um framework de ensino, né, inspirado em técnicas da Applied Behavior Analysis. Applied Behavior Analysis por si é uma ciência, né, um conjunto de intervenções para ajudar a desenvolver ou a extinguir alguns comportamentos, né, de indivíduos que tenham transtornos do neurodesenvolvimento, do autismo. E o que é uma intervenção comportamental? Né? Ela consiste em avaliar e intervir através de atividades de ensino, né, para extinguir, né, para acabar fazendo o indivíduo parar de ter alguns certos comportamentos, né, ou desenvolver outros comportamentos, né. E é muito utilizada para desenvolver na área da linguagem, socialização, né, também do autocuidado e algumas habilidades acadêmicas, né, como ensinar os indivíduos a ler e a escrever. Na Applied Behavior Analysis, né, geralmente os estudantes trabalham, um profissional trabalha com um estudante, né, então geralmente ele traz um pacote de atividades para serem realizadas, né, senta em uma mesa com o estudante e desenvolve uma série de tarefas, né, tarefas de ensino. Essas tarefas geralmente têm esse modelo aqui de matching to sample, né, existem outros tipos de atividade, né, mas esse aqui é o mais utilizado. No matching to sample é apresentado para o estudante um estímulo modelo, certo? Que pode ser uma voz, algo falado, né? Poderia dizer maçã, escolhe a maçã para mim. Ou pode ser uma palavra escrita ou uma outra imagem, né? O estudante tem que então avaliar esse modelo e comparar com os outros estímulos de comparação e escolher o correto, né? E esses estímulos aqui variam de acordo com o que quer ser ensinado, né? Então, por exemplo, aqui seria tipo uma atividade de ensino de leitura, né? Ele vai ter que avaliar a palavra maçã e vai ter que reconhecer o objeto. Geralmente essas atividades são trabalhadas apresentando, né, pedindo alguma coisa para o estudante e esperando a resposta dele, né? E se ele responde corretamente, pode ter um reforçador, né? A gente chama às vezes de recompensa, algo que faça ele continuar realizando este comportamento, né? Então, você acertou, parabéns, né? Ou então uma medida de correção, né? Você errou, tente fazer de novo, ou então apontar, maçã é isso aqui, certo? Então depende do procedimento de ensino. Existem algumas tecnologias, né, para o tratamento do né? O nosso trabalho ele foi inspirado bastante pelo autismo, né, mas serve para outras ocasiões também, né? Até para crianças que não tenham nenhum transtorno, né? Bom, e para esses transtornos tem sido utilizado, né, tecnologia. Existem então diferentes softwares, né, para auxiliar. No Brasil a tecnologia assistiva é garantida por lei também. E dentre os aplicativos existentes, né, tanto para autismo quanto para outras
por outras coisas, né? Eles apresentam pouca personalização. Então, o profissional ele não consegue fazer um plano de atividades, né? Um plano de ensino completo utilizando os aplicativos disponíveis, né? Talvez ele teria que pegar vários aplicativos para poder realizar todas as atividades que ele deseja, né? E também nem todos apresentam testes, né? Muitos podem ser publicados, né? Facilmente nas stories, né? Sem testes científicos ou sem ser desenvolvido por pessoas que realmente compreendam, né? E então, considerando isso, né? O objetivo do trabalho foi desenvolver, né, um framework de ensino e investigar se ele poderia realmente auxiliar a realizar intervenções comportamentais, certo? Para isso foi desenvolvido o framework, né, contando com a participação de possíveis usuários, né, envolvendo eles, e também foram feitas avaliações com profissionais e pais com mães, né. Existem alguns softwares, né, que têm uma proposta semelhante. E os mais avançados são brasileiros, né? Então aqui tem dois exemplos, um é o Arquivo e o outro é o Jake, que são bastante utilizados aqui no Brasil. Porém, eles funcionam somente em versão desktop, em computador, né, com Windows, com Linux, e são bem antigos, né? 2008 eles foram desenvolvidos, e também possuem, né, segundo relatos de usuário, alguns problemas de interface, né? Então tem que cadastrar muitas etapas para conseguir realizar uma atividade. Bom, considerando novamente, né, essas dificuldades, né, nós fizemos uns levantamentos com os usuários já desses sistemas, né? Foi desenhado um novo software, né, um framework. Então esse framework ele possui algumas telas de atividades, né? E as atividades são constituídas por telas, né? Então cada atividade vai executar, né, uma tela, outra tela, outra tela, e cada uma tem uma interação diferente, né? E o usuário também pode configurar seus próprios templates, escolhendo qual a ordem das telas que vai ser exibida. Aqui tem uns exemplos de telas, né? Uma tela permite apresentar um estímulo, né? Um vídeo, uma imagem, um texto. Outra tela já permite arrastar objetos, né? Então é tudo configurável. O usuário configura aqui, né? Ops. O usuário configura qual o elemento vai ficar fixo, qual que vai ser arrastável, né? Para cada estímulo arrastável, ele configura aqui qual que é para onde ele tem que arrastar, né, para considerar a atividade correta. Outra atividade permite apresentar imagens ou vídeos, né, e o estudante digita algum texto, certo? Essa aqui é utilizada para histórias, para atividades onde os estudantes têm que escrever histórias, né, exercitar a imaginação. E outros é para aquela parecida com o Match to Sample que eu mostrei antes, né? Então permite apresentar um estímulo modelo, que pode ser uma imagem ou um comando vocal ou um texto, e adicionar alguns estímulos de comparação. E o usuário também configura qual que é o correto, né? Que é esperado que o estudante selecione. Temos mais outras duas telas, uma é só para avaliação, e essa outra aqui é uma atividade de reconhecimento facial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, utilizando essas telas, nós temos alguns tipos de atividades, né? O Matching to Sample, então, ele utiliza aquela tela que permite selecionar, né? O Drag to Sample é aquele que permite arrastar os estímulos, né? O segmento de instruções é apresentado tem uma tela de exibir estímulos, né? Que vai ter uma instrução, por exemplo, aponte para o papai, aponte para a mamãe. Aí aparece uma tela, né, falando para o aplicador pegar o celular ou o computador, e daí aparece aquela tela de avaliação. Daí ele vai dizer se errou a atividade, acertou, ou com dica ou acertou. Também tem atividade de entrada com texto, match to sample atrasado, sequenciamento de imagens, né, que é com aquela tela de arrastar, e imitação de expressões. Então, utilizando as telas existentes, né, o usuário pode configurar também, né, temos esses templates aqui existentes já, e também utilizando as telas existentes é possível configurar um novo template de atividade, um novo modelo.
Também, né, também é possível criar reforços, né, que a gente chama de recompensa erroneamente, né, mas também dá para criar reforços que apresentam algum videozinho que o estudante goste, né, alguma imagem. E as atividades podem ser organizadas em formas de programas de ensino. Então, é criado um programa de ensino, são adicionadas as atividades, né? Aí ele pode seguir uma ordem, né? Atividade de cima para baixo, a primeira até a última. Ou dá para fazer uma configuração um pouquinho mais avançada, que de acordo com acerto ou erro, né? Nós temos um desvio aqui na execução. Então, acertou vai para essa, errou vai para outra atividade, etc. Então, é um pouquinho mais avançado. E tem também a atividade de ensino de emoções, né? Que captura, na verdade, tem uma série de atividades, né? Mas uma delas é a captura de imagem para verificar se o estudante está imitando expressões, né? Que os estudantes geralmente têm dificuldade nisso, né? Principalmente os no espectro do autismo. E essa atividade, todas, né? Elas são bem personalizáveis, né? Então, os elementos que são apresentados, os profissionais podem selecionar. Então, aqui, por exemplo, ele seleciona dois objetos que vão ser, digamos, objeto do jogo. Adiciona aqui umas carinhas que o estudante vai ter que imitar. Algum som para acerto ou erro e também um plano de fundo. Tem também um início e um final, que um desses dois objetos aqui na hora do jogo vai se mover, né? E na hora do jogo aparece aqui a imagem da câmera do estudante e a, a expressão que ele tem que imitar. Conforme ele vai imitando e acertando, o objeto vai se movendo um pouquinho até chegar ao final. Com esse template aí, com esse modelo, dá para criar vários, né, diferentes tipos de atividades. Então aqui tem uns exemplos, né? Um é o aeroporto, que o avião vai descer ou arremeter, né? Outro é um joguinho de corrida, que essa menininha aqui tem que chegar até o final. Outro é um foguete, que ele sai da base e sobe, né? E outro é um jogo de futebol, que a bola sai daqui e chega até entrar no... Bom, então, né, foi desenvolvido um framework, né? Nós chamamos framework porque ele pode ser o profissional pode trabalhar em cima, né, com o que já tem e adicionar novas funcionalidades, né? Ele foi desenvolvido envolvendo os usuários, permite criar atividades, né, a partir de templates customizáveis e também criar os próprios templates, né, os próprios modelos. Os profissionais podem criar então atividades, se organizar em forma de planos de ensino, né? E temos, né, eu esqueci de falar, temos dois tipos de acesso. Um é para o profissional, para o professor, para o analista do comportamento, né, que vai fazer as atividades, e outro é para o aplicador, que provavelmente vai ser os pais, né, que vão aplicar em casa, né. Nós realizamos avaliação por profissionais, né, 5 profissionais avaliaram. Foi realizado em 2020, então teve que ser tudo à distância, né, do Covid. Como teste, eles criaram diferentes atividades e deram muito feedback, muitas coisas já foram inseridas, né? E do ponto de vista deles, o sistema foi satisfatório. Também fizemos avaliação com mães, né? 5 mães participaram, selecionadas de um projeto de ensino da UFABC, de um projeto de pesquisa da UFABC, né? Que atende, que tem como objetivo qualificar as mães e pais para aplicarem intervenções comportamentais em casa, né? Então a ideia já era essa e o framework acabou auxiliando, né? Porque ela já tem, já só pega o celular, faz o login e segue as atividades, né, para o filho dela. Uma equipe de profissionais, né, criou os programas de ensino, né? Esses profissionais foram coordenados pela professora Priscila, né? Então cada estudante teve um plano de ensino diferente, né? E as mães aplicaram em casa, né? Então elas acabaram avaliando bem o framework, né? Disseram que foi bastante útil e os estudantes gostaram, né? Os filhos delas gostaram de utilizar. Tem bastante trabalhos futuros, né? Então ele está sendo já utilizado por profissionais, né? Por pesquisadores da área do comportamento. Então tem alguns projetinhos que já estão funcionando, já estão utilizando o framework para coletar dados, né? E vão ser adicionados novos tipos de atividades, né? E a ideia também é fazer, né, já vão ser realizadas mais avaliações com estudantes, né, para verificar a eficácia do framework. E também com mais avaliações com profissionais. É isso, muito obrigado.
Hello everyone, my name is Mohsen. I'm going to present my PhD work in around 5 minutes. My PhD is entitled Computational Frameworks for Structured Data Analysis in Systematics and Biogeography. I'm a final year PhD candidate at the Center for Mathematics, Computing and Cognition at Federal University of ABC. I'll just move to the current state of my research. So for the first objective, we will develop the combined MRB matrix following Baum and Dragon scheme. We finished the implementation, our framework called BOM, building MRB matrices. We published one paper about this framework in Zootaxa journal. The paper is entitled Building Combined MRB Matrices with BOM, an automated web tool. And also we published a poster presentation in the 33rd Congress Brasileiro de Zoologia, automated web tools for building combined MRB matrices. We are planning to enhance, extend BOM to perform secondary Brooks parsimony analysis, which is a cladistic biogeographical method derived from primary Brooks parsimony analysis, which accepts trees with duplicated taxa. So we implemented BOM using the R programming language with the Shiny framework, and we deployed it on a cloud server. It's available on a link in the Novum of ABC. It's over here, so it's very easy to use. Just need a set of trees in this format, in parenthetical format, uploaded as a file, and the framework will create the MRB matrix and send it and show it to the user so that he can download it immediately and use it in other files. The MRB matrix will be like this one, ones and zeros. So like quite easy to use. So this is BOM. The second one is iPhyloC. We named it Interactive Phylogenetic Comparison. So this framework is dedicated for side-by-side phylogenetic trees comparison. Now we wrote a paper about it, research paper, and it's under review in the Journal of Bioinformatics and Computational Biology with a preprint available in bioRxiv. The preprint is here, visual comparison of phylogenetic trees through iPhyloC, a new interactive web-based framework. And also the framework is implemented using PHP as main server-side programming language with along with R and C++ for data processing, and JavaScript, HTML, CSS on the user side. We use D3.js library for the visualization. So the tool, the framework is available here in Novum of ABC /iPhyloC. It's quite easy to use. There are 3 examples available for use. Just click on an example, compare, and there is a visual guide to explain how to use it. Can close this one. There are several exploration, let's say, corresponding subtree. We can show it as colors. So they quite easy to use, quite straightforward, and without visual clutter to ease the exploration process. The third tool or framework is called iTuba, Interactive Topographic Units Parsimony Analysis. This one, the first version, was published in Oxford Bioinformatics Journal. The paper is entitled iTuba, an online automated application to perform topographic units parsimony analysis, and also a poster presentation in the 33rd Congresso Brasileiro de Zoologia, automated web tools for building combined MRB matrices. Similar to BOM, iTuba was implemented using the R programming language with Shiny framework and same cloud server, deployed on the same cloud server. So iTuba is also easy to use. We need just a map in shapefile format. So this shapefile format specifications, and also a set of species with their location with latitude and longitude. They should be uploaded in this section, the map. We have 3 files for the map and 1 endemism file, which contains each species and its latitude and longitude.
After uploading and processing, the framework will plot everything on Google Maps, so the user can simply explore everything, all the species, all the topographic units, can download the MRB matrix. Let's say this one. This is topographic units. So this is the MRB matrix for each topographic unit, which species are available and which species are absent. This one is used in the parsimony analysis to create the topographic units tree, which is on the right, and also can be explored, can be downloaded as SVG3, high resolution. Also, we added here two tables about topographic units list and species list. We added the altitude for each species. We got this from the Google Maps API, and also we have some interactions here. This system will be a full visual analytics system. Once we finish the requirements gathering, the task abstraction, and we can finish the system and publish it as a new paper called ITUBA Plus, enhanced ITUBA with as a visual analytics system. The fourth one is the Samba method. It's a new method and not yet finished. We are still working on the main paper, and I automated the process of the process used in Samba in a framework named iSamba, Interactive Samba. It's also created using the R programming language and the Shiny library. Also deployed on the cloud as BOM, the same server, and it has a link on OFABC, Novum. So the iSamba is here, quite easy to use. We just need a tree in this parenthetical format where we have here topographic units. Let's say this one has several topographic units and we need to parse it into several trees without any duplications or any more than one topographic unit per node. So I'm using a recursive approach here to do that processing. That was my PhD research, and thank you for listening. Olá, eu sou Vinícius Trevisan, orientado pelo João Paulo Góes e pelo Bruno Marques, e o meu trabalho é modelagem baseada em sketches suportadas por redes adversárias generativas, as GANs. Recentemente, por conta da evolução e da maior disponibilidade das GPUs, que são placas de processamento gráfico, ficou cada vez mais viável usar o aprendizado de máquinas para diversas tarefas. O trabalho que eu vou apresentar agora propõe um sistema interativo que auxilia artistas a criar modelos bidimensionais a partir de sketches, ou seja, de esboços, usando as GANs. Então vou começar explicando o que são as GANs. Elas são redes adversárias generativas que foram propostas por Ian Goodfellow e que têm dois componentes principais, que é treinado para poder distinguir o que é um conjunto de dados real de um conjunto de dados falso, e um gerador, que cria conjuntos de dados falsos semelhantes aos reais a partir de uma entrada. Essa entrada pode ser um vetor de ruído, pode ser uma outra imagem, ou pode ser também algum tipo de entrada estruturada que tem alguma instrução para o gerador. Para exemplificar o funcionamento de uma GAN, eu vou usar uma GAN de imagens. O gerador ele pega essa entrada qualquer e gera uma imagem. Essa imagem é considerada uma imagem falsa, uma imagem sintética. E ele manda essa imagem para o discriminador. O discriminador, por sua vez, vai poder dizer para cada imagem que ele recebe se ela veio do gerador, ou seja, se ela é uma imagem sintética, ou se ela é uma imagem real que foi coletada de um dataset de imagens reais. O objetivo do gerador é enganar o discriminador, criando uma imagem tão boa que parece que ela foi coletada do dataset de imagens reais. Por sua vez, o discriminador ele quer se especializar cada vez mais para evitar ser enganado pelo gerador. É por isso que essas redes são chamadas de adversárias. O gerador e o discriminador competem para ver quem vai se sobressair, e por conta dessa competição, os dois acabam se desenvolvendo ao mesmo tempo. Foi então feita uma prova de conceito, onde eu queria provar se esboços podem realmente ser transformados em imagens reais usando GANs. Então esse dataset foi preparado a partir de um dataset com imagens de carros que tem aproximadamente 64 mil imagens.
E essa preparação consistiu em remover as imagens sem contexto, por exemplo, closes que tem em lanternas ou em portas, que não tem o contexto completo do carro, ou, por exemplo, imagens que tem o interior, o painel, o volante. Cortar e redimensionar as imagens para que o carro fique centralizado e que as dimensões de todas as imagens sejam coerentes. E a criação dos pares esboço e imagem final. Como é muito custoso conseguir o esboço de cada um desses carros, o método para conseguir esses pares esboço e imagem final foi um detector de borda simples. Então foi utilizada uma arquitetura Pix-to-Pix para poder fazer o treinamento supervisionado. E bons resultados foram obtidos no conjunto de teste. Então aqui a imagem da esquerda é o esboço, a imagem do meio é a imagem real que gerou esse esboço, e a imagem da direita foi a imagem que foi criada, gerada pela GAN. Então eu tenho aqui 2 exemplos e dá para ver que realmente ela teve bons resultados. Essas imagens, por serem do conjunto de teste, elas não foram usadas no treino da GAN. Então a GAN nunca tinha visto essas imagens antes de tentar criar a versão sintética do carro. Porém, ao usar um dataset de validação que tinha esboços reais no lugar dos sintéticos, a capacidade de generalização da rede foi bastante inferior. Então, realmente, ela não conseguiu fazer muito bem a imagem de um carro a partir de esboços feitos por artistas. Numa tentativa de melhorar esse problema da generalização, foi usada a arquitetura CycleGAN, que é uma arquitetura não supervisionada. O resultado para imagens do dataset de teste também foi satisfatório, mas a vantagem é que a CycleGAN ela foi melhor em generalizar seu treinamento para esboços reais. Aqui já é possível ver a estrutura do carro sintético muito mais bem definida em relação a Pix-to-Pix. Mas infelizmente, ao tentar aplicar a mesma arquitetura para figuras humanoides, a rede não conseguiu ter resultados satisfatórios. Um dos motivos disso é que a rede ela não consegue separar sozinha as informações semânticas de forma satisfatória. Ela não consegue de forma autônoma fazer uma separação do que é um braço para o que é um torso, do que é uma roda para o que é uma porta. Mas, inspirado pela arquitetura Pix-to-Pix HD da NVIDIA, sabemos que pode-se incorporar informação semântica a essas imagens para poder guiar a GAN na reconstrução da imagem sintética. O desafio para esse próximo passo seria conseguir ou preparar um dataset que tenha tanto a segmentação semântica da imagem quanto os esboços. E eu fico por aqui, muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Mário Gaziro, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e tenho trabalhado nos últimos anos junto com o professor João Paulo Góes na construção de scanners 3D de corpo inteiro. Tá, o que eu vou apresentar para vocês aqui, a pedido do professor João Paulo Góes, é um timeline bem rápido, tá, dos nossos desenvolvimentos nos últimos anos. Bom, tudo começa em 2004. Tá? Em 2004 eu finalizei a minha dissertação de mestrado, que com a ajuda do professor Góes, tá, na parte de processamento numérico e cálculo principalmente relacionado ao cálculo de volume de malhas, tá? Eu finalizei a construção de um scanner 3D e nós apresentamos um primeiro paper sobre o relato, sobre o equipamento construído em 2004, ainda no Congresso de Engenharia Biomédica Latino-Americano. A partir daí, em 2005, foi realizada a publicação de um livro, tá, e também detalhando o procedimento de construção de scanner, e também foi realizado o depósito da patente. Já em 2012, foi lançada uma versão comercial do equipamento, tá, enquanto que no mestrado, entre 2004 e 2005, era apenas um protótipo. Tá. Em 2012, foi lançada então uma versão típica para comercialização, tá, já com carenagens, voltada para o público em geral e voltada para uma aplicação específica, que era a avaliação de gordura. Tá, até então, em 2004 e 2005, já se falava em gordura, mas não havia sido validado o método ainda. Tá, ao longo de 2008 foi validado então o método de avaliação de gordura por aquisição 3D. Tá, em 2012 foi lançado o equipamento. Em 2013 foi lançada uma nova versão desse equipamento um pouco menor, porque ele era muito grande, tá? Também na Feira Latino-Americana de Fitness. Em 2017 foi lançada uma versão compacta também do equipamento, mas agora constando também de um módulo de análise postural, e dessa vez foi lançado no Congresso Latino-Americano de Fisioterapia. Em 2009 foi expedida a carta patente, tá, que foi depositada aqui em 2005, tá, ou seja,
levou aí seus belos quase 15 anos para sair a patente, né, e saiu com uma validade de mais 7 anos só. Em 2021 a gente retomou o projeto, tá, para montar um scanner que não necessita girar o paciente, que foi uma das soluções feitas no começo para tornar o equipamento compacto. Eu vou passar rapidamente aqui agora por cada uma das soluções, tá, ilustrando cada uma delas. Bom, como eu disse então, em 2004, tá, esse foi o primeiro equipamento construído. Tá, aqui a gente tem a modelagem dele em 3D, ainda na época em 3D Studio Max, tá, simulando como é que seria. Tá? Ele era constituído de uma cabine de varredura, no qual 4 módulos de varredura percorriam o corpo inteiro. Tá? Então tem um sistema de motor aqui mecânico com motores de passo. Tá? E aí vocês podem ver aqui o resultado. Tá? Aqui essa coisinha, esse bloco escuro aqui é um bloco nosso de geração de um bloco de aquisição. Tá? Ele tem uma câmera e um laser aqui com gerador de linha. Tá? Esse bloco todo subia e descia. Tá? E eram 4 blocos desse. Aqui embaixo é o resultado da nossa aquisição. Funcionou, né? Provou que era possível implementar um scanner 3D em 2004, muito antes da STKinetic, inclusive, quase 5 anos antes da STKinetic. Um sensor da Microsoft que fazia isso de uma maneira mais ágil. Mas a gente conseguia fazer essas malhas aqui em 2004. Tá? Isso foi fruto, inclusive, de um artigo póstumo depois. Publicado na Itália. Tá? Eu vou falar no próximo slide. Esse resultado aqui era muito bom, porém ele levava quase 40 minutos para fazer essa aquisição. Então era inviável escanear uma pessoa de verdade. A gente só conseguia escanear manequins. Bom, em 2005, então, foi publicado um livro, tá, com todos os resultados, os métodos. O livro chama Scanner 3D, Construção e Aplicações. Tá? Foi publicado esse artigo com detalhamento do método, tá, de como refinar e como ter aquele resultado adequado, aquele resultado bem detalhado, variando o campo de visão, tá, da câmera. Tá? Esse artigo ele foi visualizado, né, na íntegra mais de 2.000 vezes já até hoje. Tá? Embora ele foi citado poucas vezes, né, por papers, 28 citações só, mas ele tem 3 citações de patentes. Tá? Então 3 patentes já citaram esse artigo. Tá? A nossa patente mesmo não citou ele, porque a nossa patente foi depositada antes do artigo. Tá? Então o artigo foi escrito depois, que era justamente para o nosso artigo não quebrar a própria patente. Tá? Então aqui vocês podem ver no canto superior direito, tá, o jornal do INPI, né, o RPI, com um trecho aqui da patente cujo depósito foi pedido em 2005 ainda. Bom, passou um bom tempo então, né, teve que fazer validação clínica, testes clínicos desse equipamento, tá, e uma vez feita validação clínica e desenvolvimento da parte de design industrial, tá, vocês podem ver aqui o projeto de design industrial construído e elaborado antes do scanner ficar pronto. E aqui vocês podem ver uma foto do scanner real, tá? Como foi apresentado na revista Exame Tecnologia, no seu lançamento na feira latino-americana de fitness. Tá? Então esse foi o lançamento do scanner. Nessa versão aqui a pessoa ficava parada, tá? Às vezes podia ficar numa balança ou não, se a gente quisesse calcular a densidade. Tá? Mas basicamente aqui a pessoa ficava parada, confortável, e o scanner dava a volta por ela. Porém, era um equipamento muito grande. Tá? Então, aqui embaixo tem um link também para outra publicação que a gente fez. Dessa vez foi na Suíça, tá? Em Lugano, onde a gente apresentou esse equipamento em si lá. Tá? Foi um dos primeiros equipamentos de aquisição de corpo inteiro apresentados no mundo, e pelo menos até 2012 eram scanners de pé, de cabeça, de braço. Tá? Não tinha scanners de corpo inteiro. Tá? Nós somos os primeiros a apresentar uma solução de corpo inteiro no mundo para pessoas mesmo. Né? Embora nós tivemos feito desde 2004, mas 2004 levava muito tempo para escanear uma pessoa. Tá? Com 40 minutos ficava inviável. Então esse equipamento aqui ele já escaneava em 30 segundos. Então a pessoa ficava parada em 30 segundos. Tá? E foi o primeiro equipamento do mundo a escanear nesse tempo. Em 2013, tá? Visto que o equipamento era muito grande, tá? Era inviável de colocar numa clínica, numa academia de ginástica, né? Nós fizemos uma versão reduzida dele e passamos a girar o paciente. Como vocês podem ver aqui, tá? Tem uma plataforma giratória. Tá? E expusemos novamente na IRSA Brasil, na feira latino-americana de fitness. Aqui vocês podem ver alguns visitantes da feira, tá? Vendo o resultado. A gente tinha 2 scanners aqui, tá? Um aqui fora e o outro lá dentro. Então as pessoas podiam ser escaneadas na feira. Elas entravam numa cabine, né? Tiravam a roupa e ficavam só de roupa de baixo.
e faziam a sua aquisição e a sua avaliação lá na hora, em loco na feira. Né? Aqui vocês podem ver o resultado em 3D já colorido. Nessa época a gente media percentual de gordura, massa muscular, massa gorda, determinava o somatotipo, risco cardíaco e a taxa metabólica basal. Tá tudo bem rápido. Esse scanner ele fazia tudo em torno de 15 segundos. Seguindo, em 2017, tá, a gente passou por um período no qual houveram mais orientações de pós-graduação no tema e foi desenvolvido, junto com um dos nossos alunos, Rodrigo China, foi desenvolvido, com orientação do professor Góes, né, e com orientação do professor Fukushi, foi desenvolvido então uma nova versão daquele scanner compacto, porém mais compacta ainda. Vocês podem ver agora que ela tem um mecanismo de dobra, tá? Ela pode dobrar para ser transportado. Tá? Então foi o scanner mais compacto feito até então. Girava o paciente e fazia uma análise postural, tá? Completa, seguindo um protocolo específico. Né? A gente podia criar protocolos, inclusive, né? Existia um módulo de criação de protocolos, mas a gente usava o protocolo, com base nesse módulo, a gente criou um protocolo similar ao SAPO, que é o protocolo padrão, né, a ser utilizado. E por aqui vocês podem ver o módulo mostra exibido em perimetria, tá? E aqui é onde fica a marcação dos pontos e com base nisso é soltado um laudo, tá? Um laudo de diagnóstico de problemas de postura. Aqui não tem uma cópia do laudo, ele é muito técnico, muito grande, né? Mas basicamente problemas como retroversão de quadril, alinhamento de acrômios e termos técnicos da fisioterapia em geral. Tá? Mas ele foi voltado para fisioterapeutas. Isso foi lançado. Tá? Ele foi lançado na Feira Internacional de Fisioterapia, tá? No Rio Grande do Sul. Embora nós tivemos uma publicação dele um pouquinho tardia, tá? A publicação foi só em 2019, tá? Mas ele foi apresentado comercialmente em 2017. Bom, em 2019, finalmente sai a nossa carta patente, tá? Esperando desde 2005. Tá? E isso deu um pouco de ânimo, né? Porque sabia que lançando no mercado não ia ter problema de ninguém copiar finalmente. Tá? E então nós resolvemos dar uma remexida e dar uma melhorada no equipamento ainda. Tá? Agora já com o apoio de uma empresa, tá? Conveniada. Tá? O que nós fizemos foi voltar àquela ideia do scanner. Não ficou tão compacto assim, ele ficou um pouquinho maior, mas a gente resolveu tirar o mecanismo de giro, tá? Simplesmente pesar a pessoa aqui no meio, se quiser avaliar a densidade, tá? E fizemos um scanner em forma de arco, tá? Um scanner que eu chamo de scanner de arco antropométrico agora, no qual um arco central, uma estrutura de arco central, tá? Conecta os sensores todos, né? As carenagens são de proteção, o computador dessa vez vai ficar embutido dentro do próprio equipamento. Tá, e ele vai ter estamos inovando também na questão da interface dele. Toda a interface dele é gestual. A ideia é que ele seja controlado totalmente sem mãos e sem computador. Tá? A pessoa simplesmente vem, faça o exame, controle tudo o que quer fazer, analisa os resultados, simplesmente fazendo gestos, tá? Comandando com gestos. Para o controle de gestos, a gente usou Machine Learning e Big Data. Tá? Usamos uma base de treinamento de gestos muito grande, tá? Uma base aberta para uso acadêmico. E utilizamos a biblioteca PyTorch com aceleração de GPU. Tá? Aqui vocês podem ver, tá, um exemplo de acesso a um resultado, tá, por gestos. Eu vou mostrar um vídeo de como é que isso aqui funciona. Tá? Antes só quero comentar que esse projeto ele está em andamento. Nós estamos em 2021 ainda, em plena pandemia, né, desenvolvimento remoto. Tá? Essas peças aqui são as primeiras carenagens que chegaram para mim. Tá? Eu estou montando, a equipe está montando ela essa semana. Né, e em breve vamos ter as demais carenagens também com o equipamento completo. Mas essa aqui já é a carenagem real que vem aqui embaixo. Vou mostrar então o vídeo do teste com gestos. Tá? Vocês podem ver aqui. Tá? Ele está mostrando uma malha simples. Tá? Não é a malha da voluntária. Tá? Mas o que vocês podem ver aí é que a biblioteca PyTorch já foi treinada para reconhecer o gesto dela de levantar a mão para cima. Tá? Para poder virar, orientar a malha 3D que está sendo visualizada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a falar da evolução dos scanners 3D, que é um projeto que começou há bastante tempo e ainda não terminou, tá? Ainda está em andamento, mas provavelmente logo logo ele vai chegar a um nível de maturação, de maturidade e perfeição suficiente para poder finalmente entrar no mercado e atender todo mundo. Logicamente, a gente também trabalhando numa frente de servidor, tá? De malhas,
para poder disponibilizar isso via internet, e um aplicativo de celular também para poder visualizar para os voluntários e pacientes visualizarem suas malhas no celular e compartilharem em mídias sociais também. Logicamente que para compartilhar em mídias sociais o fluxo de dados é muito grande. Quando uma pessoa posta um arquivo 3D, todo mundo vai querer ver naquele instante, depois ninguém mais quer ver, demora, o acesso é menor. Então os acessos, o controle de acesso tem que ser muito crítico e atender uma demanda muito grande, né, logo no começo, quando as malhas forem submetidas. Para isso a gente estamos baseando a nossa plataforma de servidor no novo Java Quarkus, que tem uma plataforma livre que tem capacidade de atender até 3.000 requisições por minuto, assim, com um único servidor. Bom, era isso que eu ia falar então, me despedi de todo mundo. Até mais, obrigado. Eu sou André Brandão, sou professor da Ciência da Computação, estou alocado no Laboratório de Informações em Rede e Tecnologias Educacionais, o LIRT. A principal abordagem das minhas pesquisas tem foco em jogos digitais. Jogos digitais, eu aplico minhas pesquisas em 3 frentes: Games for Health, Games for Change e Games for Learning. Games for Health, os objetivos dos jogos são trazer benefícios para a saúde dos usuários, das usuárias. Games for Change tem como objetivo principal mudar comportamentos conforme são dados os conteúdos dos jogos. E Games for Learning, o objetivo desses jogos são que o usuário, a usuária, tenha um aprendizado de um conteúdo didático abordado no jogo. E por meio desse tópico, jogos digitais, eu estendo meus estudos em diferentes linhas de pesquisa dentro da ciência da computação, então, que são interação humano-computador, informática na educação e visão computacional. Então, eu tenho trabalhado com o professor João Paulo Góes, que coordena o Laboratório de Computação Gráfica e Interação, em diferentes frentes. Então, nós já orientamos o trabalho do aluno Alexandre Sigman, em que nós desenvolvemos um jogo cujo objetivo era proporcionar uma integração entre usuários cadeirantes e andantes. Para isso, nós abordamos o design participativo e value sensitive design. Foi uma pesquisa dentro da área de interação humano-computador e também em visão computacional, uma vez que foi desenvolvido um algoritmo que possibilita aqui o reconhecimento de movimentos de pessoas que estão em cadeiras de rodas. Outra pesquisa que está em andamento, junto com o professor João Paulo Góes, é com o aluno de mestrado Alan Floriano. Ele se enquadra numa pesquisa de visão computacional para proporcionar acessibilidade. Estamos em estágios iniciais da pesquisa. Além disso, eu abordo estudos em informática na educação, em cujos conteúdos aqui estão principalmente mencionados para beneficiar e fortalecer a educação à distância, ensino remoto, ensino online, e que esse é um tema bastante importante para o momento que vivemos. Além disso, coordeno iniciativas, principalmente com projetos de graduação em computação, que envolvem aqui Games for Change, por exemplo, questões de igualdade de gênero e igualdade racial. Estamos com 2 trabalhos em andamento nesse sentido. Também avaliação de jogos, que se enquadra aqui em interação humano-computador, e uma área que tenho entrado nesse momento, que é a telesaúde. Eu participo de um projeto que é telesaúde na escola, cujo objetivo aqui é fortalecer aqui questões de saúde, fortalecer o ensino remoto e proporcionar um benefício para a sociedade. Então, este é o resumo de algumas das pesquisas que eu tenho realizado em parceria com o Laboratório de Computação Gráfica e Interação.